direito, aprendendo de todo jeito. Todo dia é assim, mais conhecimento pra mim. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais uma vez o nosso canal. Saiba que você é muito bem-vindo aqui. E hoje a gente vai falar sobre o direito administrativo, matéria essa que organiza todos os serviços públicos, estrutura eles. Então a gente vai estar conhecendo aqui principalmente alguns princípios constitucionais, aliás, um dos mais importantes e mais cobrados em prova. Vamos lá? A gente tem aqui então o direito administrativo, que ele é o conjunto de normas e princípios que buscam o modo de administrar os poderes públicos, tanto de forma constitucional como infraconstitucional. O que isso quer dizer? Que tanto aqueles princípios elencados lá no artigo 37 da Constituição Federal, quanto outras leis que visem organizar os serviços públicos, como a Lei de Organização Judiciária do seu próprio Estado, que organiza a distribuição das competências judiciais de cada território. Enfim, vamos então conhecer os princípios da Constituição elencados lá no artigo 37, que são muito importantes e que acredito que norteiam demais o nosso ordenamento jurídico e faz qualquer serviço público ser prestado com qualidade. Portanto, a administração pública ela é garantida constitucionalmente e ela elenca alguns princípios, algumas normas que devem ser seguidas. E após outras leis também infraconstitucionais, como as leis de organização judiciária, que devem obedecer principalmente e primeiramente à Constituição. Então, o primeiro artigo que trata sobre administração pública, lá na Constituição, se chama o artigo 37, onde fala sobre o LIMP. O LIMP, então, ele está elencado no artigo 37 e a gente vai ver agora. Quer ver? A administração pública direta, ou seja, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, e a indireta, as fundações, as autarquias e entre outros, né? De qualquer dos poderes, então, seja da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal, obedecem a alguns princípios, sejam eles então agora legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a gente vai tratar isso agora para a gente ver o que significa tudo isso. Primeiro princípio elencado ali no nosso artigo 37 é o princípio da legalidade. Legalidade vem de algo que é legal, de algo que está positivado, de algo que está na lei. Então, portanto, no mundo jurídico, dentro da administração pública, só pode acontecer algo se for essa atitude, esse ato derivado de lei. Por exemplo, não posso eu, como prefeito, instituir um imposto de imediato em toda a população sem antes ser aprovada a minha proposta de projeto na Câmara de Vereadores, ou seja, então tem que obedecer o princípio da legalidade. Não existe nada no mundo jurídico sem que uma lei anterior venha definindo que isso pode realmente acontecer, porque senão também seria injusto demais, do nada eu acordei de mal com a vida, prefeito da cidade, vou aumentar todos os impostos porque eu quero. Ou, por exemplo, no judiciário, né, um dos nossos poderes, eu resolva que eu vou condenar todo mundo hoje, ou que a pena vai ser dobrada. Então tem uma lei, né, que fala qual é a dosimetria e tudo mais. Então existe a lei ali que vai estar regulamentando como tudo isso vai se organizar. Não tem como fugir da lei nesse Estado democrático de direito. Outro princípio bem interessante, o princípio da impessoalidade. Eu gosto de explicar o exemplo da impessoalidade no caso de um juiz. Um juiz, ao pegar um caso e ver que é de um parente seu, vocês acham o quê? Que ele pode favorecer a condenação desse indivíduo? Ou ele pode prejudicar porque ele não gosta daquele parente? Ou porque ele é amigo, ou porque ele é vizinho? Então, a impessoalidade seria exatamente o quê? Dentro da administração pública, dentro dos serviços que são prestados para a população, a impessoalidade ela serve para, independentemente de quem você é para mim, a prestação pública vai ser sempre imparcial.
né? Ou seja, não vai ter aquela coisa, eu vou te favorecer porque eu lhe conheço ou porque eu vou te prejudicar porque eu te conheço. Enfim, a impessoalidade, então, portanto, é eu deixar de considerar as minhas convicções sobre alguma determinada pessoa ou um grupo de pessoas e agir em favor, em prol do bem comum. Até porque é isso que os princípios aqui, eles existem, né? Para favorecer a eficácia, para garantir que o bem comum seja cumprido. Então, outro princípio agora, moralidade. O princípio da moralidade, ele tem o intuito de você saber o que é certo e o que é errado dentro do ordenamento jurídico, dentro da administração pública. Independente, você tem que agir sempre com moralidade. Muitos também definem a moralidade como a honestidade, a transparência, né? O outro princípio muito importante é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele está aí muito presente hoje em dia na nossa vida com as nossas tecnologias, esse celular, esse notebook que tu tá segurando aí agora. Enfim, ele serve também não só para a gente ficar no Instagram, nas redes sociais, mas também para acompanhar o que os serviços públicos estão fazendo nesse exato momento. Um grande exemplo disso é o portal da transparência, onde mostram a remuneração dos servidores públicos, o salário que está saindo dos cofres públicos para pagarem eles, e entre tantas outras coisas. Ou seja, é a garantia de que o cidadão contribuinte de impostos possa acompanhar o serviço que está sendo prestado de volta para ele. E o último princípio, lá do artigo 37 da Constituição, é o princípio da eficiência. Não adianta prestar-se serviços públicos se eles não forem para garantir o bem comum, né? Então acredito que o princípio da eficiência é para garantir que aquele determinado serviço atinja em si o seu objetivo. Por exemplo, sou ainda o prefeito da cidade e resolvo fazer uma obra numa ponte magnífica, uma roda gigante, enfim, que seja no meio da cidade, enquanto tem milhões de pessoas com as ruas totalmente deprecadas, ou que não tem um pingo de assistência cidadã dentro da cidade, ou que eu possa, entendeu? O serviço ele tem que ser prestado com eficiência, no sentido de garantir que o real objetivo daquele serviço prestado aconteça.